Bom, gente, continuando a nossa leitura reflexiva de Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse grande clássico da literatura realista no Brasil, nós vamos agora para o capítulo 61, um projeto, né? Só para atualizar vocês, nos últimos capítulos nós observamos o reencontro do Brás Cubas, né, com o Quincas Borba, e agora vamos continuar. Capítulo, então, 61, um projeto, é o título do capítulo. Triste com a imagem atual do Quincas Borba, Brás pensa em resgatá-lo da miséria. Ele fica triste, né? Ver um amigo de infância, né, dormindo na rua e parecendo um mendigo, né? Ele fica triste, então vai tentar resgatá-lo. Jantei triste. Não era a falta do relógio que me pungia, né? Que me entristecia. Era a imagem do autor do furto e as reminiscências de criança. E outra vez a comparação e a conclusão. Então jantei depressa para correr à casa de Vigília. Vigília era o presente e eu queria refugiar-me nele para escapar às opressões do passado. Porque o encontro do Quincas Borba tornara-me aos olhos, trouxe de volta o passado, né? Não qual fora deveras, mas um passado roto, abjeto, mendigo e gatuno. Nisto caí à noite e fui ter com Vigília. Então ele fica meio assim triste, vê o amigo daquela situação, e aí quer se aliviar encontrando a Vigília, né, que é a sua amante. Capítulo 62, o travesseiro. Fui ter com Vigília. Bem depressa esqueci o Quincas Borba. Vigília era o travesseiro do meu espírito. Um travesseiro mole, tépido, aromático, enfronhado em cambraia e bruxelas. Era ali que ele costumava repousar de todas as sensações más, simplesmente enfadonhas ou até dolorosas. E, bem pesadas as coisas, não era outra a razão da existência de Vigília. Não podia ser. 5 minutos bastaram para olvidar, esquecer, né, inteiramente o Quincas Borba. 5 minutos de uma contemplação mútua, com as mãos presas umas nas outras. 5 minutos e um beijo. E lá se foi a lembrança do Quincas Borba. Bom, aí eu apaixonado, né, encontro a Vigília, aquela festa, e ela também com ele, né? Capítulo 68, a proposta de fugir com Vigília, né? O Lobo Neves não está sabendo de nada e ele vai fazer uma proposta para que Vigília fuja com ele. Aqui está o quadrinho, né, para vocês lembrarem. Vamos ver aqui o que tem. Desconfianças na casa de Vigília. Olha, vai ter alguma coisa aqui que vai assustar um pouco ao casal, né? 3 semanas depois, indo à casa de Vigília, eram 4 horas da tarde, achei-a triste e abatida. Não me quis dizer o que era, mas como eu instasse muito, né, como eu perguntasse muito, ela disse: creio que o Damião desconfia de alguma coisa. Nota agora umas esquisitices nele. Não sei, trata-me bem, não há dúvida, mas o olhar parece que não é o mesmo. Durmo mal. Ainda esta noite acordei aterrada. Estava sonhando que ele ia me matar. Talvez seja ilusão, mas eu penso que ele desconfia, né? Então acha que o marido está desconfiando de alguma coisa, né? E aí o Brás pensa em fugir com ela. Vamos ver. Embora o binóculo da imaginação empunhara, né? Pegou o binóculo da imaginação, ou seja, ele começou a pensar. A metáfora, né? O binóculo da imaginação. Ele começou a pensar. Lobrigava, pensava, avistava ao longe uma casa nossa, uma vida nossa, um mundo nosso, em que não havia Lobo Neves, nem casamento, nem moral, nem nenhum outro liame, né? Laço, nó, prisão, que nos tolhesse a expansão da vontade. Esta ideia embriagou-me. Eliminados assim o mundo, a moral e o marido, bastava penetrar naquela habitação dos anjos. Vigília, disse eu, proponho-te uma coisa. E ela pergunta: que é? E ele responde: amas-me? Oh, suspirou ela, cingindo-me os braços ao pescoço. Vigília amava-me com fúria. Aquela resposta era verdade patente. Com os braços ao meu pescoço, calada, respirando muito, deixou-se ficar a olhar para mim,
com os seus grandes e belos olhos, que davam a sensação singular de luz úmida. Eu deixei-me estar a vê-los, a namorar-lhe a boca fresca como a madrugada e insaciável como a morte. Perguntei-lhe se tinha coragem. E aí ela disse, de quê? De fugir. Iremos para onde nos for mais cômodo, numa casa grande ou pequena, à tua vontade. Na roça ou na cidade ou na Europa, onde te parecer, onde ninguém nos aborreça e não haja perigos para ti, onde vivamos um para o outro. Sim? Fujamos. Tarde ou cedo, ele pode descobrir alguma coisa e estarás perdida. Ouves? Perdida, morta. E ele também, porque eu o matarei, juro-te. Ou seja, ele diz: é melhor a gente fugir, porque se ele descobrir, ele vai lhe matar e eu mato. Eu vou matá-lo também. Interrompi-me. Virgília empalidecera muito. Deixou cair os braços, sentou-se no canapé, né, a mesinha de descanso. Esteve assim alguns instantes sem me dizer palavra, não sei se vacilante na escolha, se aterrada com a ideia da descoberta e da morte. Vigília ouvia-me calada e depois disse: não escaparíamos, talvez. Ele iria ter comigo e matava-me do mesmo modo. Mostrei-lhe que não, o mundo era muito grande, assaz vasto, né? E eu tinha os meios de viver onde quer que houvesse ar puro e muito sol. Ele é rico, né? Ele é bem de vida, vocês sabem disso. Ele não chegaria até lá, só as grandes paixões são capazes de grandes ações. E ele não a amava tanto que não pudesse buscá-la, se ela estivesse longe. Vigília fez um gesto de espanto e quase indignação. Murmurou que o marido gostava muito dela. Bom, estão discutindo se vão fugir ou não. Quem é que chega? Lobo Neves. Enquanto eles estão lá nessa conversinha, chega o marido. Justamente nesse instante, apareceu na chácara o Lobo Neves. Não tremas assim, leitora pálida. Ele para de contar a conversa, vocês sabem que isso é uma prática do Machado de Assis. Ele para de contar a história e conversa com a gente que está lendo. Ó, não tremas assim, leitora pálida, né? A leitora que estiver lendo ele. Descansa, que não hei de rubricar esta lauda com um pingo de sangue. Ou seja, ele quer dizer, não vá pensando que houve tiro, que houve morte, não. Logo que apareceu na chácara, fiz-lhe um gesto amigo, acompanhado de uma palavra graciosa. Vigília retirou-se apressadamente da sala, onde ele entrou daí a 3 minutos. Está cá há muito tempo? Disse-me ele, né? O marido pergunta. Aparentemente não está sabendo de nada. E ele responde, não. Ah, respirou Lobo Neves, sentando-se preguiçosamente no sofá. Cansado? Perguntei eu, né, o Brás Cubas. Muito. Aturei 2 maçadas de primeira ordem, uma na câmara e outra na rua. E ainda temos terceira, acrescentou olhando para a mulher. O que é? Perguntou Vigília. Adivinha. Então ele quer que ela diga alguma coisa, né? E Vigília, se fazendo de inocente, como se não tivesse acontecendo nada. Vigília sentara-se ao lado dele, pegou-lhe numa das mãos, ajeitou a gravata dele e tornou a perguntar o que era. Nada menos que um camarote para a Candiane. Só para contextualizar para vocês, eu botei até entre colchetes aqui no material, né? A Candiane, a Carlota Augusta Angiolina Candiani, era uma cantora lírica de origem italiana que chegou ao Brasil em 43 e aqui se radicou fazendo grande sucesso. Então era uma mulher que, quando se apresentava no teatro, a elite, né? Ia assistir. E o Lobo Neves está com um camarote para assistir a Candiani. Vigília bateu palmas, levantou-se, deu um beijo no filho com um ar de alegria pueril infantil, né, de criança, que destoava muito da figura. Depois perguntou se o camarote era de boca ou do centro, né, se era numa quina ou se era no centro. Consultou o marido em voz baixa acerca da toalete que faria, da ópera que se cantava e não sei o que outras coisas. Então ela ficou encantada, né, para ir encontrar a elite do Rio de Janeiro, né, e ver a Candiane, essa cantora famosa. Você janta conosco, doutor? Disse-me Lobo Neves, né? Lobo Neves aparentemente não sabe nada, porque ele pergunta até se o Brás Cubas quer jantar com eles. Veio para isso mesmo, confirmou a mulher. A Vigília já disse que ele veio para isso. Ó. Diz que você possui o melhor vinho do Rio de Janeiro. Nem por isso bebe muito. Ao jantar, desmentiu, bebi mais do que costumava. Ainda assim, menos do que era preciso para perder a razão. Já estava excitado. Fiquei um pouco mais. Era a primeira grande cólera que eu sentia contra a Vigília. Não olhei uma só vez para ela durante o jantar.
Falei de política, da imprensa, do ministério, creio que falaria de teologia se a soubesse, ou se me lembrasse. Lobo Neves acompanhava-me com muita placidez, né? Muito sereno, muito tranquilo, e dignidade, e até com certa benevolência superior. E tudo aquilo me irritava também, e me tornava mais amargo e longo o jantar. Despedi-me, apenas nos levantamos da mesa. Até logo, não? Perguntou o Lobo Neves, né? Perguntou para o Braz, até logo, né? E ele disse, pode ser. E saí. Ele está chateado porque a Vigília ficou toda encantada para ir para o teatro com o Lobo Neves. E ele já está com ciúme do marido da amante, né? Então ficou chateadinho. Capítulo 64. A transação. As divagações de Brás Cubas. Vamos ver. Evidentemente, Vigília começava a aborrecer-se de mim, pensava eu. E esta ideia fez-me sucessivamente desesperado e frio, disposto a esquecê-lo e matá-lo. Ele começa a ficar paranoico. Tá com ciúme, tá achando que ela não tá gostando mais dele. E ele que tinha dito há pouco tempo que ia matar Lobo Neves se Lobo Neves matasse Vigília, agora tá pensando até em matar Vigília. Via dali mesmo, reclinada no camarote, ao ciúme, porque ela está no camarote com o Lobo Neves, com os seus magníficos braços nus, os braços que eram meus, só meus, fascinando os olhos de todos, com o vestido soberbo que havia de ter, o colo de leite, os cabelos postos em bandóis, a maneira do tempo, né, a moda do penteado daquela época, e os brilhantes, menos luzídios que os olhos dela, ou seja, os olhos dela brilham mais do que os brilhantes. Ela está loucamente apaixonado pela Vigília. Via assim e doía-me que a vissem os outros. Depois começava a despi-la, a pôr de lado as joias e sedas, a despenteá-la com minhas mãos sôfregas e lascivas, a tomá-la. Não sei se mais bela, se mais natural, a torná-la minha, somente minha, unicamente minha. Então ele não quer nem que os outros homens vejam Vigília. Então, o Brás Cubas, assim como ele era louco, apaixonado pela Marcela, né, que foi o seu primeiro amor, ele agora está pela Vigília. Mas ele volta, né, à casa da Vigília, ó, voltando à casa da Vigília. No dia seguinte, não me pude ter. Fui cedo à casa de Vigília. Achei-a com os olhos vermelhos de chorar. Que houve? Perguntei. Você não me ama? Foi a sua resposta. Ela, né? Você não me ama. Nunca me teve a menor soma de amor. Tratou-me ontem como se me tivesse ódio. Se eu ao menos soubesse o que é que fiz, mas não sei. Não me dirá o que foi? Ou seja, ela percebeu que ele tinha ficado frio, né? Tinha ficado todo com a cara feia quando soube que ela ia para o camarote, para o teatro com o Lobo Neves, com o marido, né? Ela percebeu. E ele agora disse que foi o quê? Creio que não houve nada. E ela, nada? Tratou-me como não se trata um cachorro. A esta palavra, peguei-lhe nas mãos, beijei-as e duas lágrimas rebentaram-me dos olhos. Chorou, né? Pegou as mãos dela e as lágrimas desceram. Acabou, acabou, disse eu. Não tive ânimo de arguir, e aliás, arguí-la de quê? Perguntar o que a ela, ou contestá-la. Não era culpa dela se o marido a amava. Disse-lhe que não me fizera coisa nenhuma, que eu tinha necessariamente ciúmes do outro, que nem sempre o podia suportar de cara alegre. Acrescentei que talvez houvesse nele muita dissimulação, e que o melhor meio de fechar a porta aos sustos e às dissensões era aceitar a minha ideia de véspera. Qual? A de fugir. Ele quer fugir com Vigília para um lugar onde Lobo Neves não os encontre mais, né? E aí vamos ver o que continua, né? A ideia é essa. Pensei nisso, acudiu Vigília. Uma casinha só nossa, solitária, metida num jardim em alguma rua escondida, não é? Acho a ideia boa. Mas para que fugir? Disse isso com o tom ingênuo e preguiçoso de quem não cuida em mal. E o sorriso que lhe derreava os cantos da boca trazia a mesma expressão de candidez, candidez de inocência, né? Então, afastando-me, respondi: Você é que nunca me teve amor. E ela, eu? E ele, todo magoadinho: Sim, é um egoísta. Prefere ver-me padecer todos os dias. É um egoísta sem nome. Vigília desatou a chorar. E para não atrair gente, metia o lenço na boca, recalcava os soluços, explosão que me desconcertou. Se alguém a ouvisse, perdia-se tudo.
Inclinei-me para ela, travei-lhe dos pulsos, sussurrei-lhe os nomes mais doces da nossa intimidade. Mostrei-lhe o perigo, né, dela estar chorando, chamando a atenção, né? O terror apaziguou. Aí ela, com medo, foi se acalmando. Não posso, disse ela daí a algum instante, não deixe meu filho. Se o levar, estou certa de que ele irá me buscar ao fim do mundo. Não posso. Mate-me você se o quiser, ou deixe-me morrer. Ah, meu Deus, meu Deus. E ele, sossegue, olhe que podem ouvi-la, né? Mandando ela falar baixo, se acalmar. Que ouçam, não me importa, ela também está nervosa, né? Estava ainda excitada. Pedi-lhe que esquecesse tudo, que me perdoasse, que eu era um doido, mas que a minha insânia provinha dela e com ela acabaria. Vigília enxugou os olhos e estendeu-me a mão. Sorrimos ambos. Minutos depois, tornávamos ao assunto da casinha solitária em alguma rua escusa. Ou seja, eles vão encontrar um paliativo. Né? Ele quer fugir para a Europa, para algum lugar. E ela não. Ela disse: eu tenho um filho. Para eu fugir com você e deixar meu filho, eu não vou deixar. Se eu levar meu filho, ele vai atrás de mim e do filho. Então é melhor a gente arranjar uma casinha aqui na periferia do Rio, num lugar bem escondidinho, só para a gente se encontrar escondido. Então eles agora vão para o plano B, que é ter uma casinha escondida, né? Então, capítulo 65. Olheiros e escutas. Interrompeu-nos o rumor de um carro na chácara. Veio um escravo dizer que era a baronesa X. Vigília consultou-me com os olhos. Se a senhora está assim com dor de cabeça, disse eu, parece que o melhor é não receber. Já se apeou? Perguntou Vigília ao escravo. Já se apeou. Diz que precisa muito de falar com o senhor, que entre. Ou seja, eles estão lá e chega um carro, o carro é charrete, lembrem, não havia automóvel nessa época. E o escravo diz que era uma baronesa que veio falar com ela, e ela não quer receber, mas ela já tinha descido, enfim, tem que receber. E o Brás Cuba está lá com ela. Brás Cuba sai, né? Mas a baronesa desconfia dos dois. Chegando à rua, arrependi-me de ter saído. Né? Porque a baronesa entra e vê o cara saindo. A baronesa era uma das pessoas que mais desconfiavam de nós. 55 anos que pareciam 40. Macia, risonha, vestígios de beleza, porte elegante e maneiras finas. Não falava muito nem sempre. Possuía a grande arte de escutar os outros, espiando-os. Reclinava-se então na cadeira, desembainhava um olhar afiado e comprido e deixava-se estar. O olhar continuava o seu ofício, remexendo a alma e a vida dos outros. Então, essa baronesa, ela desconfia de que tem alguma coisa ali. Mais outro que desconfia, ó, Viegas. Note que a coisa está começando a se complicar, eles têm que arrumar uma saída. A segunda pessoa era um parente de Vigília, o Viegas, um cangalho de 70 invernos, 70 anos, né? Chupado e amarelado, que padecia de um reumatismo teimoso, de uma asma não menos teimosa e de uma lesão do coração. Era um hospital concentrado. Os olhos, porém, luziam de muita vida e saúde. Vigília, nas primeiras semanas, não lhe tinha medo nenhum. Dizia-me que quando o Viegas parecia espreitar com um olhar fixo, estava simplesmente contando dinheiro. Com efeito, era um grande avaro, ou seja, um cara doido por dinheiro, né? Luiz Dutra, primo de Vigília, também desconfia. E agora? Vejam, várias pessoas. Havia ainda o primo de Vigília, o Luiz Dutra, que eu agora desarmava à força de lhe falar nos versos e prosas e de o apresentar aos conhecidos. Quando estes, ligando o nome à pessoa, se mostravam contentes da apresentação, não há dúvida de que o Luiz Dutra exultava de felicidade. Mas eu curava-me da felicidade com a esperança de que ele não nos denunciasse nunca. Ou seja, jogo de interesses, né? Como vocês sabem, a escola realista vai sempre mostrar os seres humanos como interesseiros. Cada um quer o seu, quer se dar bem, quer os seus interesses. Então, Luiz Dutra quer que Brás Cubas, o Luiz Dutra sonha em ser um poeta reconhecido, e quer que o Brás Cubas apresente os versos dele à sociedade literária. E o Brás Cubas quer que o Luiz Dutra, mesmo desconfiando, não entregue o caso dele com Vigília. Então ele vai, faz o agrado a Luiz Dutra, apresentando Luiz Dutra à sociedade literária, que ele conhece, e fica na expectativa de que Luiz Dutra corresponda a esse favor, não denunciando, né?
Outros e outros e outros, ou seja, rola muita fumaça, muita sombra de desconfiança. Havia, enfim, umas 2 ou 3 senhoras, vários gamenhos, vários malandros, né? E os fanos, os empregados da casa, que naturalmente se desforravam assim da condição servil. E tudo isso constituía uma verdadeira floresta de olheiros e escutas, por entre os quais tínhamos de resvalar com a tática e maciez das cobras. Né? Então, eles agora estão super temerosos, estão com muito medo, porque tem muita gente meio olhando assim desconfiado. Capítulo 66. As pernas. Ora, enquanto eu pensava naquela gente, iam-me as pernas levando ruas abaixo, de modo que insensivelmente me achei à porta do hotel Farro. De costume jantava aí, mas não tendo deliberadamente andado, nenhum merecimento da ação me cabe, e sim as pernas que a fizeram. Ou seja, ele está pensativo, né? Ele sai andando, é bem de vida, vai jantar no hotel, mas ele está indo no automático, as pernas estão levando ele, porque ele está pensando no problema desse caso com vigília. Aquele caso, porém, foi um raio de luz. Sim, pernas amigas, vós deixaste à minha cabeça o trabalho de pensar em vigília. E dissestes uma à outra: ele precisa comer, são horas de jantar, vamos levá-lo ao farro. Dividamos a consciência dele. Uma parte fique lá com a dama e tomemos nós a outra, para que ele vá direito. Não abarroe a gente e as carroças. Tire o chapéu aos conhecidos. E finalmente chegue são e salvo ao hotel. E cumpristes a risco o vosso propósito, amáveis pernas. O que me obriga a imortalizar-vos nesta página. É aquela coisa que às vezes a gente também faz muito isso, né? Você vai para a escola para o trabalho e vai com o celular, vai olhando mensagem. No entanto, você está indo na direção certa, né? Meio no automático. Mas é o que acontece nessa cena aqui, ele pensando na Marcela, mas as pernas estão levando para o hotel para jantar. Capítulo 67, a casinha, né? Lembrem que eles estão para alugar uma casinha na periferia, lugarzinho escondidinho, para eles se encontrarem lá e não ficar chamando a atenção na casa da vigília. Então, esse capítulo vai falar dessa casinha, né? Eu coloquei até ali uma imagem para vocês terem uma ideia. O bilhete de vigília. Jantei e fui à casa. Lá achei uma caixa de charutos que me mandaram o Lobo Neves, embrulhada em papel de seda e ornada de fitinhas cor-de-rosa. Entendi, abri e tirei este bilhete. Ela mandou, né, uma caixa de charuto, como se fosse o Lobo Neves mandando para ele, mas na verdade um bilhete dentro. Meu bem, né? Meu bem, meu bem. Desconfiam de nós. Tudo está perdido. Esqueça-me para sempre. Não nos veremos mais. Adeus. Esqueça-se da infeliz. Foi um golpe esta carta. Não obstante, apenas fechou a noite, corria a casa de vigília. Era tempo. Ela estava arrependida. Já tinha se arrependido de ter dito que estavam desconfiando deles e que estavam correndo perigo. É a paixão, né? A paixão é a razão chega e volta. E a paixão, que é muita emoção, muito instinto, né? Ela toma o controle. Então ela teve toda essa preocupação no momento, mas quando ele chega lá à noite, ela já está arrependida, né? Ao vão de uma janela, contou-me que se passara com a baronesa, a tal baronesa que desconfia. A baronesa disse-lhe francamente que se falara muito no teatro na noite anterior, a propósito da minha ausência do camarote do Lobo Neves. Tinham comentado as minhas relações na casa. Em suma, éramos objeto de suspeita pública. Concluiu dizendo que não sabia o que fazer. O melhor é fugirmos, insinuei. Ele fala de novo na fuga. E ela, nunca, respondeu, abanando a cabeça. E ela já tinha dito por que não fugia, né? Porque tem um filho. O cuidado com a reputação, né? Uma mulher casada, ainda hoje é problemático, mas no século XIX. Vi que era impossível separar duas coisas que no espírito dela estavam inteiramente ligadas: o nosso amor e a consideração pública. Vigília era capaz de iguais e grandes sacrifícios para conservar ambas as vantagens, e a fuga só lhe deixava uma. Vá lá, arranjemos a casinha. Então, ela quer o caso com ele, mas ao mesmo tempo ela não quer perder
o nome que ela tem na sociedade de mulher casada. Então, ela quer as duas coisas com a mesma intensidade. Então, a saída vai ser a casinha escondida. Agora aqui a casinha. Com efeito, achei-a dias depois, expressamente feito num recanto da Gamboa. Gamboa, um bairro da periferia do Rio. Um brinco, né? Casa bonitinha, nova, caiada, né? Recentemente, com 4 janelas na frente, 2 de cada lado, todas com veneziana cor de tijolo, trepadeira nos cantos, jardim na frente, mistério, solidão, um brinco. Convencionamos que iria morar ali uma mulher conhecida de Vigília, em cuja casa fora costureira e agregada, né? Agregada eram pessoas que moravam de favor em algumas casas. Vigília exercia sobre ela verdadeira fascinação. Não se lhe diria tudo, ela aceitaria facilmente o resto. Já estava cansado das cortinas do outro, das cadeiras, lá da casa de Lobo Neves, né? Das cadeiras, do tapete, do canapé, todas essas coisas que me traziam aos olhos constantemente a nossa duplicidade. Agora, podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas as noites, enfim, a presença do filho deles, meu cúmplice e meu inimigo. A casa resgatava-me tudo. O mundo vulgar terminaria à porta. Dali para dentro era o infinito, um mundo eterno, superior, excepcional, nosso, somente nosso. Sem leis, sem instituições, sem baronesa, sem olheiros, sem escutas. Um só mundo, um só casal, uma só vida, uma só vontade, uma só afeição. Então, a casinha vai trazer aquilo que ele quer. Né? Lá, quando eles entrarem, vão ficar muito bem. E, para disfarçar tudo, né? Eles vão colocar para morar na casa uma mulher que foi serviçal da vigília e que tem uma grande consideração pela vigília. E essa mulher não tem onde morar, vai ficar morando nessa casa como se a casa fosse dela, mas na verdade ela vai ser a coiteira. Né? Ela vai ser a pessoa que vai receber o casalzinho e vai fazer de conta que não está vendo nada, entenderam? Capítulo 68, o vergalho, né? Então aí nós vamos ver aqui a questão da escravidão mais uma vez, né? E uma cena triste da natureza humana, porque é a cena em que o Brás Cubas encontra um negro batendo no outro e ele descobre depois que esse negro que está batendo no outro é o Prudêncio, que havia sido escravo dele desde criança, que ele judiava dele, fazia dele cavalo, batia, espancava, pois esse Prudêncio foi alforriado pelo pai de Brás Cubas, trabalhou, ganhou algum dinheiro e o que é que fez? Comprou um escravo. E estava espancando o escravo. Então vejam como a natureza humana é terrível. E o realismo gosta de pegar essas cenas para ficar lembrando a gente como nós somos uma coisa no que dizemos e outra no que fazemos. Né? É essa cena que vamos ter nesse capítulo. Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele valonga fora, né, por aquele bairro fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Alugar a casinha para ter os casos, né? Interrompeu-mas um ajuntamento, né? Viu um monte de gente. Era um preto que vergalhava é chicote, bater com chicote, que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir, gemia somente estas únicas palavras: Não, perdão, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso, e a cada súplica respondia com uma nova chicotada. Toma, diabo, dizia ele, toma mais, perdão, bêbado. O perdão era chicote. Meu senhor, gemiu o outro. Cala a boca, besta, replicava o outro, né? Parei, olhei, justos céus. Quem havia de ser o do vergalho, né? O do chicote? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, o que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me. Ele deteve-se logo e pediu-me a benção. Olha só a servidão dele a quem espancara ele e espancando o coitado que era agora a vítima dele. Ó. O que é a natureza humana? Foi pedir a bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escrava dele. E ele respondeu: É sim, nhonhô. Fez-te alguma coisa? É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado. Ou seja, o coitado apanhando, chorando, pedindo perdão, toma um chicote.
Quando o ex-senhor dele diz para ele perdoar, ele perdoa na hora. Essa coisa de você estar sendo subserviente aos poderosos e pisoteando aqueles que são mais humildes, né? Vamos lá. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Ou seja, ele apanhou e agora descontava no outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo nos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado, quer dizer, sem correntes, da antiga condição. Agora é que ele se desbancava. Comprou um escravo e ia-lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Né? Vejam, na realidade, ele quer dizer, vejam as sutilezas do ser humano. Né? Como é que o ser humano age dessa maneira. Capítulo 69, um grão de sandice. Né? Aqui nós vamos ter a mulher, né, que vai ficar tomando conta da casinha, né, a dona Plácida, certo? Ela já costurou para vigília e tudo, e ela está numa situação meio complicada. Então, uma mão lava a outra, né? A senhora fica morando nessa casa sem pagar aluguel. Em compensação, a gente vem aqui ter nosso casinho, a senhora faz de conta que não vê. E a dona Plácida vai gostar disso, né? No 69, não, no 70. No 69, um grão de sandice. Este caso faz lembrar um doido que eu conheci. Chamava-se Romualdo e dizia ser Tamerlão, general mongol, né, do Império Mongol. Era a sua grande e única mania, e tinha uma curiosa maneira de a explicar. Eu sou o ilustre Tamerlão, dizia ele. Outrora fui Romualdo, mas adoeci, e tomei tanto tártaro, tanto tártaro, tanto tártaro, tanto tártaro, que fiquei tártaro e até o rei dos tártaros. O tártaro tem a virtude de fazer tártaros. É muito melhor voltar à casinha da Gamboa. Deixemos os Romualdos e Prudêncio. Essa conversinha dele aqui é como quem... Ele apenas quer dizer para ele, cada doido com sua mania. O Prudêncio, que apanhou e agora está se vingando no outro coitado como ele. O Romualdo, que é um doido que acha que era um imperador mongol, do Império Mongol, né? E ele diz, deixa isso para lá, é melhor a gente voltar para a casinha da Gamboa. Que é a casinha onde ele vai encontrar agora a vigília, os dois sozinhos, sob o olhar beneplácito, né, da dona Plácida. Aí, então ela fica lá e só fazendo de conta que não está vendo nada acontecer, certo? Então nós vamos exatamente parar aqui nesta parte, capítulo 70. Aí nós continuaremos no próximo encontro, ok?